rica empresária. Contrata seu ex-namorado para limpar seu chão para humilhá-lo, mas ela se surpreende quando ele aparece com sua filha. Eu quero ele. Especificamente ele. Se não for o Lucas Sampaio, podem cancelar o contrato agora mesmo. Renata desligou o telefone com força, um sorriso de satisfação fria desenhando-se em seus lábios pintados de vermelho. Ela girou na cadeira de couro importado de seu escritório na cobertura, observando a cidade lá embaixo, como se fosse a dona do mundo. E, de certa forma, ela era. Aos 32 anos, Renata construiu um império de cosméticos do zero. Ela tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Mas faltava uma coisa. Faltava fechar uma ferida aberta há 8 anos. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Carla, sua assistente pessoal, servindo um café expresso, mas com o olhar hesitante. Mandar chamar o seu ex-noivo para limpar o chão da sua empresa? Não é um pouco demais? Renata soltou uma risada curta, sem humor algum. Demais, Carla, você não sabe o que é demais. Demais foi o que ele fez comigo. Ele me abandonou quando eu mais precisei. Ele quebrou meu coração em 1000 pedaços e foi embora sem olhar para trás, provavelmente rindo da minha cara ingênua. Agora que a roda girou, eu quero que ele veja. Eu quero que ele veja quem eu me tornei, enquanto esfrega o porcelanato do meu saguão. Não é vingança, querida. É justiça poética, é a lei do retorno. Do outro lado da cidade, em um bairro simples, onde o asfalto era esburacado e as casas se amontoavam, o celular de Lucas vibrou no bolso da calça gasta de brim. Ele secou as mãos molhadas no pano de prato e atendeu. Era seu supervisor da agência de limpeza. Lucas, sorte grande, rapaz. Caiu um serviço extra para hoje à tarde. Cliente VIP. Pagam o triplo pela hora, mas exigiram você. Disseram que você fez um bom serviço na última empresa. Lucas sentiu um alívio momentâneo. O aluguel estava atrasado e a luz tinha vindo com a bandeira vermelha. Graças a Deus, chefe, eu pego. Onde é? Edifício Gold Tower. Aquele espelhado no centro. A empresa é a Renata Beauty. O mundo de Lucas parou. O som da televisão ligada na sala, o barulho da panela de pressão no vizinho, tudo sumiu. Só restou um zumbido agudo em seus ouvidos. Renata Beauty. Edifício Gold Tower. Ele conhecia aquele nome. Ele conhecia aquela mulher. Lucas sentiu o estômago revirar, uma náusea ácida subindo pela garganta. Voltar a ver a Renata depois de 8 anos? E vê-la como a dona do prédio enquanto ele entrava pela porta de serviço para limpar o chão? O orgulho gritou dentro dele. Ele queria dizer não, queria desligar o telefone e mandar o supervisor procurar outro. Mas então ele sentiu um puxão na barra da camisa. Ele olhou para baixo. Isabela, sua filha de 7 anos, o encarava com aqueles olhos grandes e expressivos. Mas o olhar dela não estava focado nele. Ela olhava um pouco para a esquerda, tentando encontrar o rosto do pai. Papai, quem é? Ela perguntou, tateando o ar até encontrar a mão dele. Lucas olhou para os óculos de lentes grossas que a menina usava. O médico tinha sido claro na última consulta. Se não operarmos a catarata congênita e corrigirmos o problema na retina nos próximos 3 meses, a perda de visão da Isabela pode ser irreversível. A cirurgia custava uma fortuna, cada centavo contava. O orgulho de Lucas não pagaria a visão da filha. O orgulho não impediria que o mundo de Isabela escurecesse para sempre. Ele engoliu em seco, engoliu a vergonha, engoliu a dor do passado. Eu aceito, chefe, disse Lucas com a voz rouca. Eu estarei lá às 2 da tarde. O problema é que as dificuldades nunca vêm sozinhas. Meia hora antes de sair, o telefone tocou novamente. Era a diretora da escola pública. Um cano estourou na cozinha. As aulas estavam suspensas por 2 dias. Lucas olhou para o relógio. Não dava tempo de levar Isabela para a vizinha, Dona Cida, que cobrava caro para olhar a menina. Ele não tinha escolha. Vamos passear, Belinha, ele disse, tentando colocar alegria na voz. Papai vai trabalhar num castelo de vidro hoje, e você vai ser minha ajudante secreta. Isabela bateu palminhas, sorrindo aquele sorriso que iluminava os dias cinzentos de Lucas. O que Renata e ninguém mais sabia
era o segredo que Lucas guardava às 7 chaves. Isabela não era filha biológica dele. O pai biológico da menina era um homem rico, um covarde, que abandonou a mãe dela, Marina, quando soube da gravidez. Marina faleceu no parto sozinha e desamparada, e Lucas, que era apenas um amigo que a ajudou nos meses finais, não teve coragem de entregar a bebê para o orfanato. Ele a assumiu, ele a registrou. Ele se tornou pai por escolha, por amor, enquanto o mundo o julgava como um fracassado. Às 2 horas em ponto, Lucas estava na entrada de serviço do edifício Gold Tower. Ele vestia seu macacão cinza de limpeza, limpo e passado, mas que denunciava sua posição social. Isabela segurava firme sua mão, carregando uma mochila rosa desgastada com seus cadernos de desenho e lápis de cor. O segurança olhou torto. "Não pode entrar criança, amigo." "A escola fechou de emergência", explicou Lucas, mantendo a calma. "Ela vai ficar quietinha num canto. Se ela não entrar, eu não posso fazer o serviço. E me disseram que a dona da empresa faz questão que seja eu. Quer ligar para ela e dizer que o Lucas foi embora?" O segurança hesitou. Ninguém queria incomodar a dama de ferro do último andar com problemas triviais. "Tá bom, mas se ela fizer barulho, os dois voam para fora." Lucas agradeceu e entrou. O saguão principal era intimidante. Tudo era mármore branco, vidro e detalhes dourados. O cheiro era de perfume, caro e dinheiro. Lucas sentiu-se pequeno, um grão de poeira naquele palácio. "Fica aqui, princesa", sussurrou ele para Isabela, acomodando-a em uma poltrona de design futurista num canto discreto, perto de uma planta artificial gigante. "Desenha bem bonito para o papai. Eu vou passar o pano aqui perto." Lucas começou a trabalhar. Encheu o balde, mergulhou o esfregão e começou a limpar o chão que já parecia limpo. Cada movimento era pesado. Ele sentia os olhares dos funcionários engravatados que passavam, o julgamento silencioso, mas ele mantinha a cabeça baixa. "É pela cirurgia. É pela Isabela." De repente, o som do elevador privativo se abrindo fez o saguão inteiro silenciar. O clique-claque de saltos altos ecoou no mármore como tiros de aviso. Lucas não precisou olhar para saber quem era. Aquele perfume, uma mistura de jasmim e madeira que ele nunca esqueceu. Seu coração disparou contra as costelas, batendo tão forte que doía. "Ora, ora", a voz dela soou, carregada de uma ironia cortante. "Vejam só quem decidiu honrar nossa humilde empresa com sua presença." Lucas parou o esfregão, respirou fundo e levantou a cabeça. Devagar. Renata estava parada a 3 metros dele. Ela estava deslumbrante. Usava um terninho branco impecável que contrastava com sua pele bronzeada. O cabelo escuro caindo em ondas perfeitas sobre os ombros. Seus olhos, os olhos castanhos que Lucas um dia amou tanto, estavam frios, duros como pedras de gelo. "Boa tarde, dona Renata", disse Lucas, mantendo o tom profissional, embora suas mãos tremessem no cabo da vassoura. Renata soltou uma risada sarcástica, virando-se para os funcionários que assistiam à cena como se fosse um show. "Dona Renata, gostei. Aprendeu o seu lugar, finalmente, Lucas?" Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. "Eu chamei você aqui porque disseram que você é especialista em limpar sujeira. E considerando o lixo que você fez com a nossa história no passado, achei apropriado." Lucas travou o maxilar. Ele queria gritar. Queria dizer que nunca a traiu, que tudo foi uma armação que ele sofreu todos os dias nos últimos 8 anos. Mas quem acreditaria no faxineiro contra a milionária? "Eu estou aqui apenas para fazer o meu trabalho, senhora. Preciso do dinheiro", respondeu ele, baixando os olhos. Aquilo irritou Renata. Ela queria uma reação. Ela queria vê-lo bravo, ou chorando, ou implorando perdão. A resignação dele a enfurecia. "Dinheiro, sempre o dinheiro", ela sibilou. "Você não mudou nada. Continua o mesmo homem pequeno de sempre." "Moça?" A voz fina e infantil interrompeu o discurso de ódio de Renata. O silêncio no saguão ficou absoluto. Renata parou congelada. Ela olhou para baixo. Uma menina pequena tinha saído de trás da planta grande e estava parada ao lado de Lucas, segurando a perna do macacão dele como se fosse um escudo.
Ela usava óculos grossos que ampliavam seus olhos. Renata franziu a testa confusa. Quem é essa criança? O que isso significa, Lucas? Você trouxe uma criança para o local de trabalho? Isabela não parecia ter medo da mulher imponente à sua frente. Ela apertou os olhos, inclinando a cabeça para tentar ver melhor o rosto de Renata, que estava um pouco borrado para ela. Papai, disse Isabela, puxando a calça de Lucas, mas apontando para Renata. Essa é a moça da foto? Lucas tentou fazer a filha ficar quieta, o pânico subindo por sua espinha. Shh, Belinha, volta para o seu desenho. Mas Renata ouviu. O coração dela falhou uma batida. Que foto? Perguntou Renata, a voz saindo num sussurro involuntário. Ela se abaixou instintivamente para ficar na altura da menina, esquecendo por um segundo sua pose de executiva implacável. Isabela sorriu, um sorriso inocente e banguela. A foto que o papai guarda, na gaveta da meia, embaixo de tudo. Você é bonita, moça, igualzinha à foto. Só que na foto você tá sorrindo, e agora você tá com cara de brava. Renata sentiu o ar faltar. Lucas guardava uma foto dela. Depois de 8 anos, depois de supostamente tê-la traído e abandonado, aquilo não fazia sentido. Mas foi então que Renata olhou de verdade para o rosto da menina. A distância era curta. A luz do saguão era forte. Renata observou o formato do queixo de Isabela. A covinha sutil na bochecha esquerda quando ela sorria. O formato das sobrancelhas arqueadas. O sangue drenou do rosto de Renata tão rápido que ela precisou colocar a mão no chão para não cair. Ela conhecia aquele rosto. Não era o rosto de Lucas. Aquelas feições, aquele jeito de inclinar a cabeça. Era o rosto de Bruno. Bruno, o homem com quem sua ex-melhor amiga, Marina, tinha se envolvido na mesma época em que Renata namorava Lucas. A mesma Marina que jurou que estava grávida de Lucas, causando o fim do noivado deles. Renata olhou para a menina, depois para Lucas, que estava pálido, com um olhar protetor e aterrorizado. Lucas, Renata sussurrou. A voz trêmula, o ódio dando lugar a uma confusão avassaladora. Quem é essa menina? E por que ela tem os olhos da Marina e o sorriso do homem que destruiu a minha família anos atrás? Renata sentiu como se o chão de mármore tivesse desaparecido sob seus pés. O nome Bruno ecoava em sua mente, trazendo memórias de um passado que ela preferia manter trancado. Bruno não era apenas um conhecido. Era o homem rico e irresponsável que desaparecera da cidade na mesma época em que sua vida desmoronou, 8 anos atrás. E agora, aquela menina, aquela criança inocente, tinha exatamente o mesmo queixo, a mesma testa franzida dele. Mas Renata era uma executiva. Ela não podia desabar na frente de seus funcionários, muito menos na frente de Lucas. Ela respirou fundo, engolindo o choque, e colocou sua máscara de frieza novamente. Endireitou a postura, alisou o blazer branco e olhou para Lucas com um desprezo calculado, embora por dentro estivesse tremendo. Não me interessa quem ela é, mentiu Renata, a voz saindo mais ríspida do que pretendia. Eu pago você por hora, Lucas. E cada minuto que você perde conversando é dinheiro meu jogado. Ora, se essa criança fizer um único barulho que atrapalhe meus clientes, os dois vão para a rua. Fui clara? Lucas abaixou a cabeça, humilhado, apertando o cabo da vassoura até os nós dos dedos ficarem brancos. Sim, senhora. Foi clara. Ele se virou para Isabela e sussurrou algo carinhoso, ajeitando os óculos no rostinho dela. Renata girou nos calcanhares e marchou para o elevador privativo. As portas de metal se fecharam, cortando a visão de Lucas e da menina, mas não a imagem que queimava em sua retina. Ao chegar em sua sala na cobertura, Renata não conseguiu trabalhar. Ela dispensou Carla, trancou a porta e foi até a enorme janela de vidro. De lá ela não via a rua, via o passado. Por que Lucas estaria cuidando da filha de outro homem? A história que lhe contaram 8 anos atrás era simples. Lucas a atraiu com Marina, Marina engravidou dele e os dois fugiram juntos com o dinheiro que a mãe de Renata ofereceu para que sumissem. Mas aquela menina não era filha de Lucas. A genética não mente. Impulsivamente, Renata abriu o notebook
e acessou as câmeras de segurança do saguão. Na tela de alta definição, ela viu Lucas de joelhos, esfregando uma mancha no piso. De tempos em tempos ele parava, olhava para a menina sentada na poltrona, fazia um sinal de joia e sorria. Um sorriso cansado, mas cheio de amor. Isabela, por sua vez, tentava desenhar, mas Renata notou algo que não tinha percebido lá embaixo. A menina aproximava o papel do rosto, quase encostando o nariz na folha. Ela apertava os olhos como se o mundo estivesse embaçado. Ela não enxerga bem, murmurou Renata para a tela vazia. Um aperto estranho surgiu em seu peito. Lucas estava ali, se humilhando por uns trocados, com uma criança com dificuldades visuais, vestindo roupas de segunda mão. Onde estava o dinheiro que sua mãe jurou ter dado a ele? Onde estava a vida boa que ele supostamente escolheu ao traí-la? Precisando de respostas, Renata pegou o celular. Havia apenas uma pessoa que sabia de todos os detalhes daquela época. O telefone tocou 3 vezes antes de Dona Helena atender. Renata, querida. A voz da mãe era melosa, provavelmente vinda de algum clube de campo ou salão de beleza. Estava mesmo pensando em você. O jantar de caridade é... Amanhã você não esqueceu de confirmar presença com o senador, não é? Mãe, o Lucas está aqui. Cortou Renata sem rodeios. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. O tom meloso desapareceu instantaneamente. O quê? A voz de Helena ficou afiada como uma navalha. O que aquele indivíduo está fazendo no seu prédio? Eu disse para você contratar uma empresa terceirizada, não trazer o passado para dentro de casa. Eu contratei a empresa, mãe. Ele é o faxineiro. Renata fez uma pausa, testando o terreno. Mas tem algo errado. Ele trouxe uma menina, a filha dele. Mande-o embora, gritou Helena, perdendo a compostura habitual. Agora, Renata, você não tem ideia do tipo de gente que ele é. Ele vai tentar te extorquir, vai usar essa criança para te causar pena. É um golpe. Mande a segurança tirá-lo de lá à força se precisar. A reação exagerada de Helena acendeu um alerta vermelho na mente de Renata. Sua mãe sempre foi controladora, mas aquele desespero não era normal. Era medo. Mãe. A menina se parece com o Bruno Alencar. O silêncio do outro lado da linha foi dessa vez aterrorizante. Renata viu a respiração descompassada da mãe. Você está vendo coisas, Renata. O Bruno foi morar na Europa anos atrás. Pare de imaginar bobagens. Livre-se do Lucas. É uma ordem de mãe. Se você não fizer isso, eu mesma vou aí resolver. Helena desligou na cara dela. Renata largou o celular na mesa com as mãos tremendo. Ordem de mãe. Durante 32 anos, ela obedeceu a essas ordens. Obedeceu quando a mãe disse que Lucas não era do nível deles. Obedeceu quando a mãe mostrou as supostas provas da traição. Obedeceu quando a mãe a proibiu de procurá-lo para tirar satisfações. Mas hoje, vendo Lucas limpar seu chão com dignidade enquanto cuidava de uma criança doente, algo dentro de Renata quebrou. A obediência deu lugar à dúvida. Ela se levantou e foi até um cofre camuflado atrás de um quadro abstrato na parede. Ali, ela guardava os documentos antigos da empresa e da família, coisas que sua mãe, na transição da presidência, havia deixado para trás sem perceber. Renata começou a revirar as pastas de 8 anos atrás. Balanços, notas fiscais, contratos, até que seus dedos pararam em uma pasta azul sem etiqueta, enfiada no fundo da gaveta. Ela abriu. Dentro, havia extratos bancários de uma conta pessoal de Dona Helena. Renata correu os olhos pelas datas. As transferências eram mensais e tinham valores altos. O beneficiário não era Lucas, era Marina Silva. Por que minha mãe pagava a Marina? Renata sussurrou, sentindo um gosto amargo na boca. Continuou folheando. Encontrou e-mails impressos. Eram trocas de mensagens entre Helena e um detetive particular. O plano funcionou, Dona Helena. A Marina aceitou o dinheiro. Ela vai dizer para a Renata que o filho é do Lucas. O rapaz não sabe de nada. Está desesperado tentando entender por que a namorada o deixou, mas a Marina já fez o teatro dela. Renata sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela teve que se sentar no chão ali mesmo, cercada de papéis. Tudo era mentira, tudo. Lucas nunca a traiu. Sua mãe, Dona Helena, havia descoberto que Marina, uma funcionária da Copa, estava grávida,
provavelmente de Bruno, um amigo rico da família que Helena queria proteger de um escândalo. Helena viu ali a oportunidade perfeita. Pagou Marina para assumir a gravidez e dizer que o pai era Lucas. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. Livrou o amigo rico do problema e tirou o namorado pobre da vida da filha. Meu Deus, o que eu fiz? Renata cobriu a boca com a mão. Sufocando-o, o tratei como lixo. E ele era a vítima. Ela continuou lendo, desesperada por mais informações. O que aconteceu depois? Por que Lucas ficou com a criança? No fundo da pasta, havia um envelope pardo amassado com o carimbo de um cartório de uma cidadezinha do interior. Renata abriu o envelope com as mãos trêmulas. A primeira folha era uma certidão de óbito. Nome: Marina Silva. Data do óbito: 3 anos atrás. Causa: complicações pós-cirúrgicas. E grampeado à certidão havia um papel de caderno dobrado em 4 partes. Na frente, escrito com uma caligrafia fraca e trêmula, estava apenas: para a Renata. Entregar somente se eu morrer. Era uma carta que nunca chegou. Helena devia ter interceptado. Renata desdobrou o papel. A letra de Marina era difícil de ler, como se tivesse sido escrita com muita dor ou pressa. Dona Renata, se você está lendo isso é porque eu já fui e sua mãe não conseguiu queimar este papel. Eu não tenho muito tempo, e a culpa está me matando mais rápido que a doença. Eu destruí a vida do único homem que foi bom para mim. O Lucas nunca te traiu. Ele nem tocava em mim. Eu estava grávida do Bruno e ele me rejeitou. Sua mãe me ofereceu dinheiro para mentir, para dizer que o bebê era do Lucas, só para separar vocês. Eu aceitei porque estava com fome, com medo e sozinha. Mas o dinheiro da sua mãe acabou rápido. E quando eu fiquei doente, quem cuidou de mim não foi o pai da minha filha, nem sua mãe. Foi o Lucas. Mesmo depois de eu ter arruinado o noivado dele com você, ele me encontrou na rua e me ajudou. Ele assumiu a Isabela como se fosse dele. Renata, o homem que você odeia é um santo. Ele está criando a filha do homem que o destruiu, só porque a menina não tem ninguém. Por favor, perdoe a gente. A carta terminava ali, manchada de algo que parecia ser uma lágrima antiga e seca. Renata soltou o papel. O escritório luxuoso parecia subitamente uma prisão. Ela olhou para a tela do computador, onde a imagem da câmera de segurança mostrava Lucas torcendo o pano no balde, com as costas curvadas pelo peso de uma vida injusta. Ela o odiou por 8 anos. Ela planejou esse dia para vê-lo sofrer. E ele estava lá embaixo, limpando a sujeira dela, carregando o fardo de um segredo para proteger a memória de uma morta e o futuro de uma criança que nem era dele. A porta do escritório se abriu bruscamente. Renata nem se mexeu. Carla entrou parecendo preocupada. A recepção ligou. Sua mãe acabou de chegar no prédio. Ela passou pela segurança sem crachá e está gritando no saguão. Ela está indo para cima do faxineiro. Renata levantou a cabeça. Seus olhos não tinham mais lágrimas. Tinham fogo. Ela pegou a carta de Marina, a certidão de óbito e os extratos bancários. Levantou-se do chão como uma leoa que acaba de acordar. Deixe ela gritar, Carla, disse Renata, caminhando em direção à porta com passos firmes. Porque hoje, a dona Helena vai ouvir o que eu tenho entalado na garganta há 8 anos. O elevador descia rápido demais, ou talvez fosse o coração de Renata que batia em um ritmo insustentável, fazendo o tempo parecer distorcido. Ela segurava os documentos contra o peito com tanta força que as folhas de papel amassaram sob seus dedos. A cada andar que passava no visor digital, uma memória de 8 anos atrás passava pela sua cabeça. As palavras cruéis que ela disse a Lucas quando ele tentou se explicar. A maneira como ela jogou as roupas dele na rua. A arrogância com que ela acreditou ser a vítima, quando na verdade foi a algoz. Ding! As portas de metal se abriram no térreo. Antes mesmo de Renata sair, a voz estridente de sua mãe invadiu seus ouvidos. Não era o tom polido que Dona Helena usava nos jantares beneficentes. Era o tom real, feio e carregado de veneno que ela reservava para quem considerava inferior. Eu não quero saber se a escola fechou, gritava Helena, apontando um dedo manicurado para o rosto de Lucas. Isso aqui é um prédio corporativo de alto nível.
Não é um abrigo para desocupados e suas proles. Pegue essa criança e suma da minha frente antes que eu chame a polícia por invasão. O saguão estava paralisado. Recepcionistas, seguranças e até alguns clientes importantes observavam a cena em um silêncio constrangedor. Lucas não gritava de volta. Ele estava de pé, imóvel, mas não por covardia. Ele formava uma barreira humana entre Helena e Isabela. Seu corpo estava tenso, pronto para receber qualquer golpe, contanto que nada atingisse a menina que se encolhia atrás de suas pernas, assustada com o barulho. Dona Helena, por favor, disse Lucas, com a voz baixa e controlada, tentando não assustar ainda mais a filha. Eu só estou terminando o serviço. Já vamos embora. A senhora não precisa gritar. Ela tem audição sensível. Eu grito com quem eu quiser dentro do prédio da minha filha, rebateu Helena, avançando um passo. Você é uma mancha no passado da Renata. Um erro. E agora volta rastejando com essa coisinha tentando causar pena? Eu sei o seu jogo, Lucas. Você quer dinheiro. Isabela começou a chorar baixinho, apertando o tecido da calça do pai. Foi nesse momento que Renata saiu do elevador. O som de seus saltos no mármore foi abafado pela tensão do momento, mas sua presença foi sentida imediatamente. Chega! A voz de Renata não foi um grito, foi um comando, cortante, absoluto. Helena virou-se, abrindo um sorriso aliviado e cúmplice, crente de que a filha tinha descido para ajudá-la a expulsar o lixo. Renata, graças a Deus, diga a esse homem para sair. A segurança está com medo de agir porque ele foi contratado por você, mas é óbvio que foi um erro administrativo. Olhe para isso. Trazendo criança para o trabalho, que falta de profissionalismo. Renata não olhou para a mãe. Seus olhos estavam fixos em Lucas. Ele estava suado, cansado, com o uniforme cinza simples, segurando o esfregão com uma mão e a mãozinha trêmula de Isabela com a outra. E mesmo assim, naquele momento, ele parecia ter mais dignidade do que qualquer pessoa vestindo terno e gravata naquele prédio. Renata caminhou até eles. Os funcionários prenderam a respiração. Todos esperavam que a dama de ferro humilhasse o faxineiro. Mas Renata fez o impensável. Ela parou na frente de Lucas. Ignorou a sujeira no chão. Ignorou a etiqueta corporativa e ignorou sua mãe. Ela se ajoelhou. Ali, de joelhos no chão molhado do saguão de sua própria empresa, Renata ficou na altura dos olhos de Isabela e, consequentemente, numa posição de súplica diante de Lucas. Me desculpa, sussurrou Renata, a voz embargada, as lágrimas que ela segurou no elevador finalmente transbordando. Lucas franziu a testa confuso. Ele recuou um passo desconfiado. Dona Renata, não precisa... Eu já estou saindo. Não me chame de Dona Renata, pediu ela, olhando para cima, para os olhos dele. Me chame de estúpida, me chame de cega, me chame de qualquer coisa, menos de senhora. Renata ergueu a mão e mostrou o papel amassado que trouxe consigo. A carta de Marina. Lucas olhou para o papel. Reconheceu a letra imediatamente. Seus ombros, que carregavam o peso do mundo há anos, cederam. Ele soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Você achou... disse ele num fio de voz. Eu li tudo, Lucas. O pagamento, a armação, a doença da Marina. Renata soluçou, incapaz de conter a emoção. Eu li que você cuidou dela. Que você assumiu a filha do homem que destruiu a gente. Por quê? Por que, pelo amor de Deus, você nunca me contou? Por que você deixou eu te odiar por 8 anos? O silêncio de Lucas foi doloroso. Ele olhou para Helena, que estava pálida perto da porta giratória, e depois voltou o olhar para Renata. Porque você escolheu acreditar neles, Renata. A resposta dele foi simples, sem raiva, apenas com uma tristeza profunda. No dia em que sua mãe me expulsou, eu tentei te ligar. Eu fui na sua casa, você não quis me ouvir. Você acreditou que eu era capaz de te trair por dinheiro. Se eu tivesse contado a verdade sobre a Marina e o bebê naquela época, você acharia que era mais uma mentira minha. Ele passou a mão na cabeça de Isabela, num gesto protetor. E depois, a Marina. Precisava de paz para partir. E essa menina precisava de um pai. A verdade só tem valor quando alguém está disposto a ouvi-la. Você não estava.
Cada palavra foi como uma facada no peito de Renata. Ela sabia que era verdade. Sua arrogância e a influência da mãe a cegaram. Isabela, percebendo a tristeza da moça bonita, soltou a perna do pai e deu um passo tímido à frente. Ela estendeu a mãozinha pequena e tocou o rosto molhado de Renata. "Não chora, moça", disse a menina, com a inocência que só as crianças possuem. "O papai diz que chorar entope o nariz e a gente não sente o cheiro de bolo." Renata sorriu entre as lágrimas e segurou a mãozinha da menina. A mão da filha que poderia ter sido sua enteada se o destino não tivesse sido tão cruel. "Renata!" O grito de Helena quebrou o momento de ternura. A matriarca não aguentava mais ser ignorada. "Levante-se desse chão imundo agora. Você está tendo um colapso nervoso? Acreditar numa cartinha escrita por uma golpista morta? Esse homem forjou isso. Ele quer o seu dinheiro." Renata se levantou devagar, mas agora a postura dela era diferente. Não havia mais dúvida. Ela se virou para a mãe. O saguão estava em silêncio absoluto. Nem os telefones tocavam. "Acabou, mãe", disse Renata com uma calma assustadora. "O que acabou?" Helena tentou manter a pose, ajeitando o colar de pérolas, mas suas mãos tremiam. "O seu controle, a sua manipulação." Renata ergueu os extratos bancários. "Eu tenho as provas das transferências que você fez para a Marina. Eu tenho os e-mails com o detetive. Eu sei que você pagou para destruírem meu noivado porque o Lucas era pobre demais para a nossa imagem." Um murmúrio de choque correu entre os funcionários. A reputação ilibada de Dona Helena estava sendo desmontada peça por peça. Isso é fabricado", gaguejou Helena, olhando para os lados, procurando apoio, mas encontrando apenas olhares de julgamento. "Não é", continuou Renata, dando um passo em direção à mãe. "E sabe o que é pior? Você sabia que a Marina estava doente. Você sabia que ela morreu. E você sabia que essa menina, que tem o sangue do seu precioso amigo Bruno Alencar, estava passando necessidade. Você preferiu proteger sua mentira a salvar uma vida." Helena recuou até bater as costas. Porta de vidro. "Eu fiz isso por você, para te dar um futuro. Olhe onde você está. Você é rica, poderosa. Se tivesse casado com esse limpador de chão, estaria lavando roupa num tanque agora. Eu preferia lavar roupa num tanque e ser feliz de verdade do que ser rica e vazia como você", disparou Renata. "A partir de hoje, você está proibida de entrar nesta empresa. Seu crachá de conselheira está cancelado. E não me procure em casa. Eu não tenho mais mãe." O peso daquelas palavras caiu sobre o saguão como uma bigorna. Helena abriu a boca para responder, para lançar mais veneno, para usar sua autoridade, mas nada saiu. Ela estava despida de seu poder. Foi então que Isabela, que ouvia tudo atentamente, ajeitou os óculos grossos no nariz, apertou os olhos para tentar enxergar o borrão que era Helena, e perguntou com a voz cristalina: "Papai?" "Oi, filha", respondeu Lucas, a voz embargada. "Aquela senhora que grita..." Isabela apontou o dedinho para Helena. "Ela é a vovó má da história? Aquela que fez a minha mãe de verdade chorar e ir para o céu mais cedo?" O silêncio que se seguiu à pergunta da criança foi ensurdecedor. Não havia defesa contra a verdade crua dita por uma criança de 7 anos. Helena olhou para a menina, depois para a multidão que a julgava e sentiu, pela primeira vez na vida, o peso insuportável da vergonha. A pergunta inocente de Isabela pairou no ar como uma sentença final. Helena, a mulher que sempre teve uma resposta afiada para tudo, abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. O peso dos olhares de dezenas de pessoas, funcionários que ela desprezava, seguranças que ela mandava e desmandava, era insuportável. Sua máscara de matriarca respeitável não apenas rachou, ela se desfez em pó. Sem dizer uma palavra, Helena ajeitou a bolsa no ombro com um gesto trêmulo, virou as costas e caminhou em direção à porta giratória. Seus passos, antes firmes e autoritários, agora eram apressados, quase uma fuga. Ela saiu do prédio e da vida de Renata, levando consigo sua amargura e solidão. O saguão soltou um suspiro coletivo de alívio. Renata virou-se para os funcionários. Ela não precisou gritar. Sua autoridade agora vinha de um lugar de respeito, não de medo. O show acabou. Todos de volta ao trabalho. E senhor Almeida,
disse ela olhando para o chefe da segurança. A partir de hoje, o Sr. Lucas e a filha têm acesso livre a este prédio. Tratem-nos como convidados de honra. Lucas olhou para Renata ainda atordoado. Ele esperava ser demitido, humilhado ou ignorado. Em vez disso, viu a mulher que amava defendê-lo contra a própria mãe. Renata, ele começou, mas ela levantou a mão, suavemente. Não fale nada agora, Lucas. Você tem um trabalho para terminar? Ela perguntou com um leve sorriso, apontando para o balde. Tenho. Falta o corredor leste. Ótimo. Termine. Eu vou esperar no meu escritório. Nós precisamos conversar, mas dessa vez sem plateia. Nas semanas que se seguiram, Renata não procurou Lucas diretamente. Ela sabia que palavras eram baratas. 8 anos de dor não se apagam com um desculpa. Ela precisava agir. Lucas continuou sua rotina pesada, economizando cada centavo para a cirurgia de Isabela, que parecia um sonho cada vez mais distante, até que, numa terça-feira chuvosa, seu telefone tocou. Era o Dr. Mendes, o oftalmologista especialista. Sr. Lucas, tenho ótimas notícias. A fundação de um doador anônimo selecionou o caso da Isabela. Eles vão cobrir tudo. A cirurgia, o pós-operatório, os medicamentos, tudo. Lucas sentiu as pernas falharem. Ele sentou no sofá poído de sua sala pequena e chorou. Chorou de alívio, de gratidão a Deus. Quando podemos operar, doutor? Amanhã mesmo. O centro cirúrgico já está reservado. No dia seguinte, no hospital, enquanto Isabela era levada para a sala de cirurgia, Lucas assinou a papelada. Foi quando seus olhos bateram no rodapé de um documento timbrado da Fundação Financiadora. O logo era discreto, mas inconfundível. Uma pequena flor de lótus estilizada. A mesma flor que Renata tinha tatuada no pulso. O símbolo da empresa dela. Lucas sorriu, balançando a cabeça. Ela nem tentou levar o crédito, pensou ele. Ela só queria que a Belinha enxergasse. A cirurgia foi um sucesso. 3 dias depois, chegou o momento de tirar as bandagens. O quarto do hospital estava silencioso. Lucas segurava a mão esquerda de Isabela. Pronto, princesa? Perguntou o médico, desenrolando as faixas com cuidado. A porta do quarto se abriu devagar. Renata entrou. Ela não estava vestida como a executiva, poderosa de terninho branco. Usava jeans, uma blusa simples de algodão e tênis. Nas mãos, trazia uma caixa de presente colorida. Ela ficou parada na porta, com medo de invadir aquele momento sagrado. Lucas a viu e fez um gesto com a cabeça, chamando-a para perto. As últimas faixas caíram. Isabela piscou, estranhando a claridade. Ela esfregou os olhinhos e olhou ao redor. Primeiro ela viu o pai. Um sorriso enorme se abriu em seu rosto. Papai, você não está mais borrado. Eu consigo ver a sua barba. Lucas riu, beijando a testa da filha com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, Isabela virou a cabeça e viu Renata. A menina ficou séria por um segundo, analisando cada detalhe. Os cabelos castanhos, o sorriso nervoso, os olhos carinhosos. É você, disse Isabela, a moça bonita do escritório. Você é ainda mais bonita de verdade do que na foto do papai. Renata sentiu o coração derreter. Ela se aproximou da cama. Oi, Isabela. Eu trouxe um presente para você. A menina abriu a caixa. Era um livro de histórias, mas não um livro comum. Era uma edição especial com texturas, relevos e letras grandes, pensada para crianças em recuperação visual. Obrigada. Isabela abraçou o livro. Renata então se virou para Lucas. O ar entre eles estava carregado de uma década de sentimentos não ditos. Lucas, começou ela, a voz baixa, eu não fiz isso para comprar o seu perdão. Eu fiz porque era o certo. Porque você é o melhor homem que eu já conheci, e eu fui a pessoa mais tola do mundo por ter deixado minha mãe cegar meu julgamento. Lucas olhou para ela. Ele viu a Renata de 8 anos atrás. A garota doce por quem ele se apaixonou antes do dinheiro e da amargura tomarem conta. Eu sei, Rê, disse ele, usando o apelido antigo pela primeira vez. Obrigado por devolver a luz para a minha filha. Eu quero devolver mais do que isso. Renata respirou fundo, reunindo coragem. Eu quero uma chance. Não estou pedindo para voltarmos a ser namorados hoje. Eu não mereço isso ainda. Mas
Me deixa recomeçar? Me deixa ser sua amiga? Me deixa provar que eu sou digna da sua confiança de novo? Ela estendeu a mão. Não era um aperto de mão formal de negócios. Era um convite, a palma da mão aberta, vulnerável. Lucas olhou para a mão dela, depois para os olhos dela. Ele pensou em tudo o que passaram. A dor foi grande, mas o amor de alguma forma teimosa, ainda estava lá, escondido sob as cicatrizes. Ele não apertou a mão dela. Ele entrelaçou seus dedos aos dela, firme e quente. Amigos, concordou Lucas com um sorriso que alcançou seus olhos. Por enquanto. Isabela, que já folheava o livro novo, olhou para os dois de mãos dadas e soltou uma risadinha sapeca. Eu sabia, exclamou a menina. Sabia que vocês iam ser amigos. O papai sempre disse que a moça da foto era a melhor amiga que ele já teve. Renata e Lucas riram, o som preenchendo o quarto e espantando os últimos fantasmas do passado. 1 ano depois. O parque da cidade estava cheio naquela tarde de domingo. O sol dourava as copas das árvores e o som de crianças brincando enchia o ar. Lucas caminhava pela trilha de pedras, mas não usava mais o uniforme cinza de faxineiro. Ele vestia uma camisa polo azul e jeans. Sua pequena empresa de reformas e acabamentos, a L&S Construções, estava prosperando, graças ao seu talento e, claro, a alguns contratos indicados por uma certa executiva do ramo de cosméticos. Ao lado dele, Renata caminhava descalça na grama, segurando um sorvete. Ela parecia mais leve, mais jovem. Havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária ou na aprovação da alta sociedade, mas sim em quem você se torna quando ninguém está olhando. E correndo na frente deles, perseguindo uma borboleta com visão perfeita e sem óculos, estava Isabela. A menina parou, olhou para trás e gritou: "Venham logo! Vocês andam muito devagar, parece que estão namorando." Renata olhou para Lucas. Lucas olhou para Renata. O por enquanto de 1 ano atrás já tinha ficado para trás há meses. Ele passou o braço pelos ombros dela e a puxou para perto, dando um beijo suave em sua testa. "Paciência, filha", gritou Lucas de volta, sorrindo. "A gente está aproveitando o caminho." Eles continuaram andando, os três juntos, uma família formada não pelo sangue, mas pelo destino, pela verdade e, acima de tudo, pela escolha de perdoar e amar. A vingança de Renata tinha falhado miseravelmente e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque em vez de destruir um inimigo, ela reencontrou o amor da sua vida.